Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 6, quinta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a ressurreição. Os ressuscitados para o trono branco. Além da ressurreição dos filhos de Deus, haverá a ressurreição dos incrédulos mortos, a fim de serem julgados. Leamos: os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e os versículos do 11 ao 13. De acordo com esses versículos, quem não participou da primeira ressurreição, versículo 5, será ressuscitado para o juízo, versículo 13. Desse modo, o trono branco está relacionado com o julgamento dos mortos que não creram no Senhor. Estes não farão parte da primeira ressurreição. Querido leitor, tenho uma grande notícia para você, e muito positiva por sinal. Nós não faremos parte dessa ressurreição para o juízo. Ela é destinada às pessoas que não creram em Jesus ou não quiseram aceitar a pregação do Evangelho quando lhe foi dada a oportunidade. Você e eu participaremos da ressurreição para a recompensa. Lucas capítulo 14, versículo 14. Fiéis no pouco, para servir no muito. Voltemos ao versículo 24 de 1 Coríntios 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Cristo, o Filho, está hoje conquistando o reino da terra de volta para Deus. Ele, contudo, não faz isso sozinho, mas conta com a igreja, que é o seu corpo. Primeiramente, Cristo, o Filho de Deus, foi enviado à terra para realizar a redenção e concluir esta era. Então virá o fim. Em virtude da rebelião de Lucifer, a terra foi usurpada por Satanás. A primeira criação de Deus estava sob a liderança de Lúcifer, o arcanjo. Como querubim da guarda, ungido, sua função era velar pela glória de Deus e estar sobre toda a sua criação. Ezequiel 28:14. Por causa de seu orgulho, esse arcanjo pôs tudo a perder, pois desejou ser igual a Deus. Isaías 14, versículos do 13 ao 14, e Ezequiel 28:15. Além de seduzir a terça parte dos anjos, também corrompeu a criação de Deus. O Criador, no entanto, subjugou sua rebelião
enviando-o para a terra. Isaías 14:15 e Ezequiel 28:17. Os anjos rebeldes tornaram-se os principados e as potestades. Efésios 6:12. E os seres criados antes de Adão tiveram seus espíritos aprisionados nas águas. Mateus capítulo 8, versículo 29 e versículos 31 ao 32. O presente mundo, portanto, está sob a influência de Satanás. Lucas capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Diante disso, o Senhor não ficou de braços cruzados. Entretanto, não reconquistará esse reino sozinho. Ele conta conosco, seus servos. O Senhor, então, como na parábola das minas, Lucas 19, do 11 ao 27, antes de sair, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, versículo 12, confiou minas a nós. Cada mina era equivalente à 60ª parte de um talento. E deixou a seguinte ordem: negociai até que eu volte. Versículo 13. Na verdade, essa parábola mostra que o Senhor, em sua primeira vinda, nos confiou dons e deseja que os multipliquemos a fim de edificar seu corpo e estabelecer seu reino aqui na terra. Mateus 6:10. Na segunda vinda do Senhor, porém, teremos de prestar contas a Ele do que fizemos com os dons que recebemos. Quando Ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Lucas capítulo 19, versículo 15. Nessa prestação de contas, os 2 primeiros servos trouxeram respectivamente 10 e 5 minas como resultado do que cada um recebeu inicialmente. Então o Senhor confiou-lhes autoridade sobre 10 e 5 cidades, respectivamente. Versículos 16 ao 19. Essa é a maneira que o Senhor recompensará a cada um de nós, seus servos. Querido leitor, essa parábola nos traz encorajamento e é uma advertência. Encorajamento porque podemos aprender com o exemplo desses servos que negociaram suas minas e entregaram o rendimento delas a seu senhor, e uma advertência porque o servo que não negociou sua mina trouxe prejuízo para si mesmo, não tendo direito à recompensa. Pelo contrário, a mina lhe foi tirada e dada a quem tinha 10. Lucas capítulo 19, versículos do 20 ao 24. A vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Em 1 Coríntios 15, do 25 ao 26, lemos: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O trecho de Apocalipse 20 nos ajuda a compreender melhor esses versículos. Durante o reino milenar, parte do reino dos céus destinada aos vencedores, Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Versículos do 1 ao 3. Após sua prisão, Satanás será solto e, infelizmente, ainda conseguirá seduzir as nações e segui-lo em sua ambição de resistir a Deus e a seus filhos vencedores. Versículos do 7 ao 8. O que me espanta nessa situação é ver que muitas nações cederão à sedução de Satanás, mesmo depois de terem participado de um ambiente tão glorioso como a manifestação do Rei. Em seguida, descerá fogo do céu e consumirá as nações, e Satanás será lançado no lago de fogo, onde estarão a besta e o falso profeta. Versículos do 9 ao 10. No versículo 14, lemos: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. O último inimigo, a morte, será finalmente lançado para dentro do lago de fogo. Graças ao Senhor,
não faremos parte da segunda morte, pois seremos ressuscitados. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.